Voltamos aqui com a nossa entrevista com João Pedro Stedley. Devo dizer, até estava dizendo, é uma honra muito grande estar aqui com ele, conversando e trocando ideias sobre o nosso país, nosso destino. Uma dúvida que fica a respeito deste golpe é como foi possível que eles, em tão curto espaço de tempo, e eu digo que é claro que a preparação é anterior, conseguissem dar este golpe sem que houvesse uma resistência significativa das classes trabalhadoras. Bem, a leitura que nós fazemos dessas razões é que já no final de 2015, meados de 2015, nós articulamos a maior parte dos movimentos populares do Brasil. E fundamos lá em setembro de 15, em Belo Horizonte, durante as festividades da independência, a Frente Brasil Popular, que reúne hoje mais de 100 movimentos populares. Então a Frente Brasil Popular passou a se reunir todos os meses para resistir ao golpe, porque nós percebíamos que ele vinha vindo, que a conspiração estava em curso. Não é? E a nossa tarefa principal era fazer mobilizações de rua, porque é o único espaço que a classe trabalhadora tem para fazer política. Não é? O Congresso é hegemonizado por eles, o Judiciário é hegemonizado por eles, a Globo controlada por eles. Aonde que o povo vai fazer política? Na rua, nas praças, na cultura em geral. Bem, e nós começamos a perceber que, apesar do temporal que se avizinhava, a classe trabalhadora se comportou com ceticismo. Era como se houvesse um jogo de Palmeiras e São Paulo e a classe trabalhadora torce para o Corinthians, para usar uma metáfora do futebol paulista. Não? A classe trabalhadora ficou assistindo. Então, quem que fomos às ruas? Fomos às ruas uma parcela da juventude, não? Mas que não assusta o capital, e fomos às ruas os militantes dos movimentos populares. E uma parcela das camadas médias, né? Uma parcela das camadas médias, os professores universitários, intelectuais, os artistas. Aliás, os intelectuais e artistas não nos faltaram. Não. Eu fui em vários atos no Rio de Janeiro, era impressionante. Estava lá o Chico Buarque, estava lá a Bete Mendes, estava lá toda a velha guarda da esquerda cultural brasileira. Mas na praça, 40 mil, 50 mil. E 40, 50 mil no Brasil é a saída de um clássico de futebol. Não altera a correlação de forças. O que altera a correlação de forças foi o que aconteceu nas diretas já. 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, como eu fui na Anhangabaú. Então, nos faltou os milhões. Aí, quando a burguesia viu que a classe trabalhadora não se mobilizou, ela acelerou os passos no golpe e no plano que eles tinham, que é o que está sendo aplicado agora. Muito bem. Você acredita que nós já vivamos num estado de exceção? Complemento. O Judiciário brasileiro tem afirmado, TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afirmou que é importante que nós desenvolvamos o estado de exceção. Chegaram a dizer isso formalmente. Há uma perseguição implacável ao ex-presidente Lula. Hoje, nas últimas horas, a 5ª acolhida de uma ação contra o ex-presidente Lula, uma criminalização permanente dos movimentos sociais, entre as quais a invasão da escola Florestan Fernandes, e não vou nem citar os vários outros acontecimentos que evidenciam isso, um governo disposto a levar à frente este programa a que você se referiu de uma maneira discricionária, arbitrária, com a característica desse estado de exceção. Mas é uma pergunta. Como você vê esta postura do governo atual golpista? Bem, no bojo da Frente Brasil Popular, nós fizemos vários seminários nacionais nos últimos meses, levamos professores de direito, juristas, como o professor Fábio Comparato, como o
professor Pedro Serrano, lá da Serrano. PUC de São Paulo, e chegamos a produzir esse material aqui, que é uma reflexão coletiva dos juristas, advertindo a sociedade e orientando a nossa militância de como está em curso uma leitura da filosofia do direito. E eles foram pegar lá em Harvard, nos Estados Unidos, para justificar com argumentos jurídicos o estado de exceção. E o estado de exceção que está em curso, agora ele é, como você diz, discricionário. Ele não é ainda generalizado, não é uma ditadura. Porém, o Poder Judiciário, do alto da sua soberbia, e cá entre nós, enlameado com seus privilégios, que a sociedade algum dia vai cobrar de vocês, viu, juiz, você que está me ouvindo. Pense que nós estamos ignorando os privilégios que o Poder Judiciário tem, que a média dos juízes no Brasil ganham 60 mil por mês, e direito à moradia, e auxílio à educação, e auxílio gravata, e auxílio não sei o quê. Pelo amor de Deus. Então, é um Poder Judiciário elitista, monárquico ainda, porque não há nenhum controle da sociedade sobre ele. Eles não são eleitos, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que todos os juízes de segunda instância são eleitos pela população. Aqui o juiz faz o que quer e ninguém controla. E agora, com essa decisão do STF, que fere frontalmente a Constituição e tu não tem a quem recorrer, que é, se você for condenado em segunda instância... Você já vai preso. Já vai preso. Quando a Constituição te garante liberdade até a última instância, que é todos os teus direitos de provar a tua inocência. Claro. Bom, segunda cenário dessa excrescência jurídica que os juristas nos auxiliam é essa operação da Lava Jato. É claro que nós, brasileiros, todo o povo trabalhador é contra a corrupção. Todo mundo tem que ficar puto da cara quando há apropriação indébita em proveito próprio. E houve casos de apropriação pessoal de recursos que caracteriza a corrupção. Mas o grosso da Lava Jato, que envolve, pelo que eu tenho lido, ao redor de 200 milhões de reais, Emiliano, na verdade não é uma corrupção naquele sentido que o povo está acostumado a dizer. Na verdade, é um modus operandi de todos os partidos políticos, que é pega dinheiro das empresas para financiar as campanhas. Mas todos fazem isso. Então, o que nós temos que refletir em torno da Lava Jato não é quem é culpado ou quem deve ir preso. Quem se apropriou individualmente, como está provado com o governador Cabral, que aplicava em joias, ridículo. Né? Ou o Cunha, que botava a mulher em viagens nababescas, esses devem pagar. Agora, no caso dos tesoureiros de partido, eles utilizavam os recursos para financiar esses deputados que estão lá no Congresso. Todos os deputados do Congresso que estão lá, falando contra a corrupção, todos eles tiveram suas campanhas financiadas por doações de empresas. Uns mais, outros menos. Inclusive dos meus amigos do PSOL, lá de Porto Alegre, que no início faziam um discurso anticorrupção, a campanha da Luciana Genro teve doações da empresa Gerdau, que é um dos empresários mais reacionários que nós temos nesse país, e a empresa quis dar uma doação para a candidatura da Luciana. Então, o que nós temos que enfrentar não é esse discurso moralista de todos têm que ir preso, não sei o quê. O que nós temos que enfrentar no caso da Operação Lava Jato, e que eles estão atuando a seu belo prazer, como disse lá o procurador Dallagnol, eu não tenho provas, mas tenho convicção. Então eu digo a mesma coisa para o Dallagnol, eu não tenho provas, seu Dallagnol, mas eu tenho a convicção que o senhor é um bundão, que o senhor bota uma coisa na cabeça e acha que todo mundo tem que acreditar. Mas isso é a minha opinião, isso não pode virar lei, não pode virar uma determinação. Então, a saída verdadeira para combater a corrupção, e isso a Globo não fala, o Dallagnol não fala, o juiz Moro não fala, é que o Brasil precisa de uma profunda reforma política, que mude o modo de eleger as pessoas, que mude o modo do sistema eleitoral brasileiro. Esse Congresso que está aí, como está enlameado, porque ele mesmo foi eleito dessa forma, ele não tem condições morais de fazer uma reforma política de fundo.
E por isso que nós, dos movimentos populares, defendemos. Só é possível uma reforma política séria nesse país se houver uma Assembleia Constituinte para isso. Mas nós sabemos também, para não pregar uma ilusão para você que está nos assistindo, uma Assembleia Constituinte no Brasil, ela só será fruto de um amplo movimento de massas, que conquiste isso nas ruas. Porque pela via do rito normal do Congresso convocar uma Assembleia Constituinte, eles nunca vão fazer. Então nós vamos ter que repetir, como nós fizemos um movimento das diretas já, agora fazer um movimento de massas, que não só derrube o governo golpista do Temer, que eu tenho certeza está com os dias contados, mas que proponha como saída política, não prender todos como quer o Moro, né? Até porque ele não tem coragem de prender a turma dos tucanos. Né? Mas, além de prender, se for o caso, aqueles que de fato tiveram apropriação pessoal, a saída verdadeira para a crise da corrupção é uma reforma política profunda feita por uma Assembleia Constituinte. E por que você acredita, que é um observador atento da conjuntura, por que essa perseguição implacável ao Lula? Porque o golpe só se completaria, note, pegando de novo a origem da nossa reflexão sobre a crise econômica. O Brasil só viveu crises semelhantes na década de 30, na década de 60 e na década de 80. Em todas aquelas crises, como são crises estruturais, da forma do capitalismo funcionar, só sairemos da crise com um novo projeto de nação. Assim foi nas três crises. E isso demora 8, 10 anos, até que as classes se rearticulem e construam um programa para a nação, que não é o que está posto agora. Não. O que está posto agora é um plano neoliberal para salvar algumas empresas, inclusive nem todas, porque as empreiteiras, inclusive as aqui da Bahia, estão indo para o vinagre. Agora, pela Lava Jato. Por culpa da Lava Jato. Agora, eu estou vindo lá do Rio Grande, o nosso maior estaleiro na cidade do Rio Grande, que dava emprego, chegou a dar emprego para 33 mil trabalhadores, semana passada botou para a rua os últimos 6 mil trabalhadores. É criminoso isso, É não? Criminoso. A cidade do Rio Grande vai parar. É criminoso. Porque tu imagina 30 mil operários. E operários qualificados. Quem trabalha num estaleiro... Como aqui em Maragogipe, por exemplo. Quem constrói navio não é peão, sem desmerecer as diversas profissões, mas não é um peão desqualificado. Não. É um peão que é metalúrgico, é ferramenteiro, que já tem soldador, eletricista, que tem uma formação no Senai, que tem discernimento. Bem, então, o plano neoliberal, inclusive, destrói algumas empresas brasileiras. Quem está se salvando é os bancos, que nunca ganharam tanto dinheiro como agora, e as grandes empresas internacionais que vêm aqui chupar. Mas isso não vai tirar o país da crise. Então, com esse governo golpista, a crise vai se acentuar, como está se acentuando. E é por essa razão que eu acredito que, mesmo para os interesses da burguesia brasileira, o governo golpista do Temer está com os dias contados. E por que eles perseguem tanto o Lula, você acha? Eles perseguem tanto o Lula porque, como eles sabem que o plano é demorado, ou seja, eles não vão resolver isso em 2 anos, eles não vão sair da crise em 2 anos, porque isso implicaria investimentos, isso implicaria em reorganizar a economia, eles têm que completar o ciclo até 18. Então faz parte do golpe inviabilizar a candidatura do Lula, porque aí em 18 eles teriam a chance, tirando o Lula do páreo, deles elegerem, deles criar um outro Collor da vida, da Globo criar um fantasma aí. Até o Moro chegaram a falar, tomara que lance, seu Moro se candidate. Esse seria o caminho justo e legítimo. Teste nas urnas, se o senhor tem legitimidade. Assim como o Bolsonaro vai fazer e outros vai fazer. Então, diante disso, Emiliano, nós dos movimentos populares e nós do MST, assumo aqui a responsabilidade, que não somos militantes partidários do PT, Lula, tu tem que imediatamente se lançar candidato a presidente da República, para justamente colocar
a crise nos seus devidos termos. Eu quero ser candidato a presidente para discutir um novo projeto para o país. E correr de norte a sul esse país, fazendo uma pregação sobre a natureza da crise, quem são os culpados e quais são as saídas. Ou seja, o Lula pode ser o porta-voz, o grande agitador de massas, é o único que ainda reúne milhões, de norte a sul, para discutir um projeto para o país, daqui até 18. Né? E se o governo Temer caísse antes, nós advogar, inclusive, a antecipação das diretas já, não só para presidente, mas tem que fazer eleições gerais para o Congresso também, porque esse Congresso que está aí é espúrio, ele é fruto do financiamento privado das empresas. Então, o Lula se lançando, ele, em primeiro lugar, vai ser um habeas corpus preventivo, porque aí o Moro não pode dizer que está prendendo o Lula porque encontrou um pedalinho. Por causa do pedalinho. Ou por não sei o quê. Por causa do apartamento que não é dele. Ou por um plano de saúde do irmão dele. É. Né? Até isso citaram. Mas aí está prendendo um candidato a presidente da República. E isso é um risco muito grande, porque até pode prender, mas nós vamos continuar votando nele como preso. Então isso geraria uma nova correlação de forças políticas no país. Nós daremos um breve intervalo e voltaremos com a entrevista com João Pedro Stedley.